Muito bem, o capítulo 4, então, com o título A Política Geral de Investimentos, um investidor defensivo. Então, a partir daqui, o autor ele começa a aprofundar na linha de raciocínio do investidor defensivo. Então, ele começa fazendo algumas observações e começa comentando o seguinte, que teoricamente, então, das coisas que foram apresentadas anteriormente, uma carteira ideal deveria ser 50% ações e 50% títulos, ou a renda fixa, tendo em vista essa necessidade de defender o principal e ter uma remuneração, mas também estar exposto ao mercado de ações para captar melhor os movimentos de sobe e desce do mercado. Porém, se tratando de uma carteira de 50 e 50, o raciocínio seria então o seguinte: se um componente de ações ele passa de 50% para 55%, você deveria vender esses 5% excedentes e aplicar então esses 5% nos títulos, para voltar ao equilíbrio de 50 e 50. Essa é a teoria, mas o autor mesmo reconhece que é necessário muita disciplina e autocontrole do investidor para seguir essa regra. Então, ele recomenda novamente a composição mínima de 25% em ações e no máximo 75%, e que de tempos em tempos o investidor ele avaliasse a sua carteira comparado com os índices de inflação e for rebalanceando de tempos em tempos. Normalmente um rebalanceio a cada 3 meses já é o suficiente para manter uma carteira saudável. Ainda nos comentários do capítulo 4, são aprofundados alguns fatores que o investidor deveria considerar no momento presente para aplicar esses conceitos apresentados pelo autor. Então, para o investidor defensivo montar a sua política de investimentos, ele deveria considerar então o background atual, a atual situação do mercado financeiro, inflação e imposto de renda. Por mais que os investidores façam investimentos e retirem dinheiro disso, inflação e imposto de renda podem ir corroendo os ganhos reais ao longo do tempo. Deveria avaliar o setor que está investindo e a proporção da carteira que ele pretende aplicar, dentro dos 25% a 75%. A composição dos ativos, quais ativos são interessantes, estão dentro dos parâmetros estabelecidos, empresas grandes, com um histórico financeiro ininterrupto de pagamento de dividendos, por exemplo, ou então numa boa situação financeira. E também deveria considerar a data do rebalanceamento, de quanto em quanto tempo o investidor vai fazer esse rebalanceio. Então, aplicando a estratégia média, fazendo a compra média, sempre está comprando o mesmo valor no mesmo período de tempo, no mesmo intervalo de tempo, e considerando esses 5 pontos apresentados, aí o investidor começa então a pensar qual montar efetivamente uma política de investimentos.